Boa tarde. Oi, Tânia. Pois não? Tudo bem? Tudo bem, e você? Também, tudo jóia. Que ótimo, prazer em vê-la aqui. Prazer ver o Antônio, Paulino de Oliveira Júnior e o Gleiton. Sejam bem-vindos também. Obrigada. Dá sim? Muito bem, vamos para a terceira aula, Rafa. Eu ainda não assisti a primeira, não deu tempo ainda. Ficou que eu não consegui participar naquele dia porque eu não estava... eu estava viajando. Muito boa a aula dele, nossa. Excelente, excelente. Nossa. Excelente. Ele já está entre nós. Boa tarde, doutor Sangirardi. Seja bem-vindo. Deixa eu dar conta de umas outras coisinhas enquanto isso. Boa tarde, doutor. Alô, boa tarde. Tá funcionando tudo direitinho? Perfeito. Imagem, som, perfeito. Como está a sua esposa? Se me permite perguntar. Olha, tá difícil. Imagino. Foram três fraturas em 3 costelas. Pobrezinho. A dor é lancinante. Imagino. Muita dor, coitada. E um Nossa. lugar difícil que não tem como imobilizar, não é? Isso aí não adianta, tem que ter paciência e tomar remédio, achar a posição que dói menos e esperar. Pronto. Vamos esperar que seja breve essa recuperação. Não é? Nós pretendemos começar no horário, nós temos mais de 30 inscritos, não é? Mas se o doutor não se importar, eu dou preferência a iniciarmos no horário para não termos atraso. É uma cultura que a gente precisa reforçar, não é mesmo? É verdade. A cultura da pontualidade. E prestigiar os que já se anteciparam, chegaram no horário, não é? Como o doutor. Eu queria perguntar como é que está sendo a repercussão do curso, se o pessoal está gostando, tem pouca gente. Então, doutor, eu posso dizer que a repercussão tem sido muito boa. No grupo dos presidentes da J.O. Clark Brasil, nós temos representantes de vários estados aqui participando conosco, não só de São Paulo. Pois E não. lá no grupo tem sido, inclusive o próprio Dr. Fábio, que é o presidente da J.O. Clark Brasil, ele assim se manifesta, né? Que é como uma aula, as suas aulas são como aulas de doutorado, valem como uma aula de doutorado. Está todo mundo bebendo, degustando as aulas. Tem sido excelente, a repercussão tem sido excelente. Agora... Eu tenho aprendido muito com vocês. Obrigada. É um prazer. É um prazer. Eu gostaria só de combinar uma coisa, talvez deveria ter combinado antes. A questão das perguntas, eles podem ir... Hoje eu estou com um problema de constrição de horário. Hoje nós precisamos acabar 15 para 6, porque eu tenho um compromisso que eu organizo às 6 horas, que é um evento virtual, e sou eu a organizadora, não é? Infelizmente, conflitou o horário. Mas, com relação às perguntas, é o que as pessoas que se inscreveram estão perguntando, se poderia ser ao final da exposição, mas como hoje eu estou com um problema de constrição do tempo, eu gostaria de saber se nós poderíamos enviar as perguntas e o doutor depois responderia. Pode enviar, solicitar que enviem as perguntas para mim por WhatsApp. Tá ótimo. E aí eu respondo por e-mail. Então, nós criamos um grupo, eu tomei a liberdade de criar um grupo. Ou então mande direto as perguntas para o meu e-mail. Certo.
Vocês têm o meu e-mail? Eu posso fornecer a eles, então? Eu tenho. Posso Claro, fornecer, então, a eles? junqueirasangirar@uol. Não, o meu não estava funcionando direito, não é isso? E Isso, foi acho que aí, da sua esposa. isso, celiasangue@uol.com.br, tudo bem. E Tá aí eu bom. respondo por escrito. Perfeito, então. Hoje, se eventualmente eu perceber que, que a aula possa se estender um pouco mais, eu vou cortar e a gente termina a semana que vem. Tudo bem a semana que vem? Podemos confirmar, então, a aula da semana que vem? Podemos confirmar. Se eu perceber que hoje vai se estender mais do que uma hora. Tá bom, tá bom. Na realidade, podemos ter até 1h30, não é? De aula. Então, Vamos ver. faria bem. Mas obrigada. Eu vou colocar aqui no chat, então, deixa eu iniciar. Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a aula, muito embora nem todos estejam presentes no momento. Hoje nós estamos com uma pequena constrição de horário. Normalmente nós não temos, né? Mas hoje nós vamos acabar por volta de 17h30, 17h45. Então, eu questionei o doutor Sangirardi sobre a questão das perguntas. Então, ele sugeriu que vocês podem enviar as perguntas pelo chat, por e-mail. Eu vou colocar aqui no chat o e-mail que vocês podem enviar, e ele responde oportunamente eventuais perguntas durante a exposição, tá bom? Porque Isso. nem sempre eu consigo copiar todas as perguntas que estão aqui no chat. Então, fica mais tranquilo se vocês enviarem direto para o e-mail dele. Então, mais uma vez, obrigado a todos pela participação. Nós temos mais de 30 inscritos no curso, que me deixa muito contente, não é? E gostaria muito de agradecer mais uma vez a disposição do Dr. Sangirardi de estar ministrando essas aulas fantásticas sobre um assunto super importante, não é? Eu estou fazendo uma pós-graduação em Direito Constitucional e esse é um dos princípios básicos, né? A questão da ética está lá em vários assuntos que são tratados. Então, é muito importante esse estudo para todas as áreas, não somente para o direito. E hoje o doutor Sangirardi está sendo muito bondoso conosco, porque a esposa dele sofreu um acidente, mesmo assim ele não suspendeu nem cancelou a aula, e está aqui conosco, tá bom? Então, sem mais delongas, passo o tempo ao doutor Sangirardi para a sua aula. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu vou procurar hoje ser um pouco mais breve. Se por acaso eu perceber que a aula vai se estender demais, eu vou interromper e aí a segunda parte eu e a doutora Tânia designará uma data breve para a gente terminar essa segunda parte. Muito bem. O que é que nós vamos ver um pouquinho hoje? Nós, no nosso último encontro, refletimos sobre a definição de justiça, não é? As espécies de justiça, justiça distributiva, comutativa, justiça legal ou privada. Ou seja, nós estamos efetuando uma análise e uma espécie de recordação daquilo que aparece na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, na segunda parte da segunda parte, questões 57 até 122. Notem vocês que a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino tem 3 partes.
primeira parte, segunda parte, terceira parte. A primeira parte versa sobre Deus, a segunda parte sobre a moral e a justiça, e a terceira parte, Cristologia e os dons do Espírito Santo. Cada parte é dividida em duas partes, menos a terceira parte. Ou seja, primeira parte da primeira parte, segunda parte da segunda... Não. Primeira parte da primeira parte, segunda parte da primeira parte, segunda parte... primeira parte da segunda parte e segunda parte da segunda parte, e a terceira parte não tem nenhuma divisão. Ou seja, prima, prime, segunda, prime, prime, segunda, segunda, segunda e tércia. Muito bem. Nós vamos dar uma olhadinha hoje nos vícios que impedem a realização da justiça e depois naquelas chamadas quase-virtudes ou virtudes anexas que ajudam a realização da justiça. Muito bem. Então vamos começar por um vício genérico. Pode parecer estranho ou até óbvio, mas o vício mais genérico que impede a realização da justiça é um estado de alma denominado injustiça. Pode ser óbvio, mas aquilo que se contrapõe genericamente à justiça é a injustiça. Mas vamos às espécies de justiça. Vocês se lembram como nós mencionamos no nosso último encontro, da justiça distributiva. A justiça distributiva tem como credor um gênero e ela se destina a uma espécie deste gênero e de uma forma em que a igualdade apareceu como sendo relativa, geométrica. Muito bem. A justiça distributiva, portanto, leva em consideração a diferença valorativa ou de mérito dos destinatários. Só que para eu agir com verdadeira equidade na justiça distributiva, nós precisamos respeitar a medida exata da diferença que ocorre entre os destinatários. Se eu desrespeitar a medida exata que ocorre entre os destinatários da justiça distributiva, eu estarei agindo com um vício que impede a realização da justiça distributiva. Notem vocês, por exemplo, eu tenho que levar em conta o mérito das pessoas para operar a justiça distributiva. Vamos supor que A, B e C tenham um mérito 10. F, G, H possuam um mérito 15. Então, eu vou operar a justiça distributiva tendo em vista o respeito a essa valoração de 10 e 15. Se eu opero levando em conta, por exemplo, 8 em vez de 10 e 13 ou 17 em vez de 15, eu rompi com
a noção de igualdade na justiça distributiva e impedir a sua realização. Esse vício se chama acepção de pessoas. Acceptio personarum. Acceptio personarum, acepção de pessoas. O que impede a realização da justiça distributiva. Mas vamos para a comutativa. A comutativa, conforme vocês se lembram, é a justiça que se opera tendo em vista interesses particulares. E a finalidade última é o interesse particular. Como é que se manifestam os vícios que impedem a realização da justiça comutativa? Primeiro, nós temos injustiça nas ações. Injustiça nas ações. Essas injustiças nas ações manifestar-se-ão contra a pessoa, por exemplo, atentado à vida, atentado à saúde, contra a integridade da pessoa, contra a honra, contra a liberdade de uma pessoa, contra os seus bens, e aqui o valor que é defendido é exatamente o da propriedade. Mas essa a injustiça que impede a realização da justiça comutativa, ou melhor, os vícios que impedem a realização da justiça comutativa podem se manifestar também em palavras, não é? Em primeiro lugar, palavras ditas no julgamento, no universo do fórum, do tribunal, ou seja, no universo em que se opera o direito positivo. Então, essa injustiça em palavras nessa área pode ocorrer por parte do juiz, por parte do promotor, por parte do advogado, por parte da testemunha e por parte do acusado. Eu vi, porque eu fui promotor, depois eu fui procurador da Justiça, depois eu fui juiz do Tribunal de Alçada Criminal, depois desembargador, e nessa viagem que eu fiz durante a minha vida, eu fui testemunha de coisas que não poderiam ocorrer. Ou seja, verdadeiras injustiças em palavras proferidas pelo juiz, pelo promotor, pelo advogado. Eu me lembro de um juiz que, quando aparecia um réu que que estivesse sendo acusado ou processado pelo crime de roubo, esse juiz, no interrogatório, ele começava a passar uma verdadeira descompostura no réu, quase que antecipando uma condenação antes que o processo atingisse o seu final. Me lembro de um promotor que no júri apontava para o réu, chamando-o de canalha. É necessário que se respeite a figura do réu, mesmo que esse réu tenha cometido um crime bárbaro, não é? A figura do juiz e do promotor não podem ultrapassar esses limites éticos de conduta no que diz respeito às palavras. Pode haver também injustiça em palavras, tendo em vista a atribuição de um mal de culpa
em modo indicativo a outra pessoa. Não é? Notem vocês que isso pode ocorrer abertamente, hipótese em que nós teremos a injúria, o ultraje, não é? Sendo que a injúria e o ultraje rompem ou desrespeitam a honra do indivíduo que, como eu disse há pouco, é um valor protegido pela justiça comutativa. Esta injustiça em palavras, abertamente, ou seja, esse mal de culpa no modo indicativo, também pode ocorrer através da zombaria. A zombaria é um vício que impede a justiça comutativa e que desrespeita diretamente o valor da confiança em si. Confiança em si. É exatamente, vejam, o que nós lemos na questão número 75, artigo 1º, da segunda parte da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, 2 pontos, aspas. Quem profere um convício visa deprimir a honra daquele contra quem o irroga. Se detrai, visa depreciar-lhe o bom nome. E se sussurra, já vou falar sobre esse sussurra, destrói-lhe a amizade. Assim também, fazendo derrisão, visa fazer enrubescer aquele que é objeto dela. A irrisão se faz com a boca, com palavras e gargalhadas, ao passo que as zombarias se faz com o nariz enrugado. Palavras de Santo Tomás de Aquino. Muito bem. O mal de culpa atribuído a outrem, no modo indicativo, ocultamente, vai se manifestar nos vícios da difamação, que diz respeito ao valor da reputação, que é diretamente protegido pela justiça comutativa, e também na cisânia. A cisânia e o mexerico. Vocês podem falar também, em vez de mexerico, de uma forma mais popular, fofoca. Se quiserem que eu fale em latim, é exatamente o que está escrito na questão 75 e seguintes, como eu mencionei de Santo Tomás de Aquino, de sussurratione. Ou seja, esses vícios, a cisânia. O que é a cisânia? Um indivíduo fala mal para um, fala mal para outro indivíduo, de outro indivíduo, depois vai no outro e fala mal do primeiro. Tá? O mexerico é a fofoca, é o de sussurratione. Tá? Esses ambos vícios, a cisânia e o mexerico, rompem com o valor da amizade fraterna, que também é protegido pela justiça comutativa. Vamos ouvir aqui o próprio Santo Tomás de Aquino
a respeito deste item. Ele diz, Santo Tomás, a ação do mexeriqueiro e a do detrator tem a matéria, a forma ou o modo de falar idênticos. Porque um e outro dizem mal do próximo às ocultas. O mexeriqueiro é propriamente chamado homem de duas línguas, pois sendo próprio da amizade existir entre duas pessoas, o mexeriqueiro procura rompê-la de parte a parte. E por isso usa de duas línguas para dois, dizendo a um mal do outro, donde o dito da Escritura. O mexeriqueiro está no Eclesiastes. O mexeriqueiro, o homem de duas línguas, é maldito, porque porá em turbação a muitos que têm paz. Se fosse fazer uma análise, uma reflexão de natureza psicanalítica, eu diria a vocês o seguinte, que na minha maneira de ver, o mexeriqueiro e o fofoqueiro têm uma espécie de hipertrofia do superego, ou seja, o código ético inconsciente que o indivíduo herda dos pais é tão forte que ele é obrigado a cercear a sua própria liberdade, e quando outras pessoas rompem com este código interno, ele imediatamente começa a fofocar e a fazer mexericos. Mas isso é uma reflexão a latere, que eu deixo para outra oportunidade. Existe um outro tipo de injustiça em palavras, exatamente o mal de pena desejado a outrem em modo imperativo ou optativo, aberta ou ocultamente. É a maldição. A maldição. Desejar mal para outra pessoa, aberta ou ocultamente. Ainda no que diz respeito a vícios que impedem a realização da justiça comutativa, nós temos aqueles vícios que desrespeitam o valor da moral no comércio, ou seja, vício nas trocas e a ocorrência de fraude no comércio, usura nos empréstimos também, porque vai desrespeitar a moral do dinheiro. E, finalmente, injustiça nas relações de trabalho. Eu mencionei a vocês todos que existem determinadas virtudes chamadas virtudes anexas, ou quase virtudes, que auxiliam na realização dos três tipos de justiça. Então, nós estamos agora mais ou menos na questão 79 da segunda parte da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, onde aparece aquilo que ele chama de partes integrantes da justiça. As partes integrantes da justiça, ainda por mais óbvio que possa parecer, são... É óbvio, pode até ser óbvio, mas é extremamente difícil a prática disso, que ele chama de partes integrantes da justiça. Ou seja, fazer o bem
e evitar o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Agora veja, vamos nos reportar aos nossos 2 primeiros encontros. Nós temos uma natureza humana, essa natureza humana é finita, então eu preciso me esforçar para realizar os itens da natureza humana, mas eu só posso realizar os itens da natureza humana na socialidade. A socialidade contamina todos os demais itens da natureza humana. Ora, então, a realização dos itens da natureza humana implica na aproximação da minha perfeição. E a minha aproximação da minha perfeição só pode ocorrer na sociedade, onde nasce um valor chamado o bem comum. Muito bem, já vamos voltar para o bem comum já. Essas virtudes anexas e que, na verdade, auxiliam a realização da justiça, da justiça, são também chamadas de partes potenciais da justiça. Então, vamos verificar quais são essas quase virtudes ou virtudes anexas, começando pela veneração. Existem determinados objetos que devem ser venerados. Por exemplo, Deus. Então, a religião é um valor. A oração é um valor. A devoção é um valor. A adoração é um valor. Assim como bem dosados e calculados e em equilíbrio, os modos de oferenda também são valores, como o voto, o sacrifício, a oblação, a primícia, o dízimo. Os sacramentos também. Quais são os sacramentos? O batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem. O que é a ordem? A ordem é um sacramento que outorga o poder de desempenhar funções eclesiásticas e, finalmente, o matrimônio. Notem vocês que eu não estou... eu vou fazer uma observação aqui que eu acho que cabe. Eu, certa vez, li um livro de um francês chamado Martial Guéroult, e esse livro se chamava Philosophie de l'histoire de la philosophie. Filosofia da história da filosofia. E ele disse o seguinte: quando nós estudamos um determinado filósofo, um determinado pensador, nós devemos, de uma certa maneira, colocar, pelo menos num primeiro momento, colocar de lado as nossas tendências. Porque se eu coloco em cima do pensador as minhas tendências, eu não ouço o filósofo. E, por via de consequência, eu não entendo o que ele está dizendo. Aqui eu não estou nem a favor nem contra. Eu estou estudando, ouvindo e tentando transmitir a vocês uma parte da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Eu fiz essa observação tendo em vista a relação que ele faz de virtudes anexas e que envolve, como vocês perceberam, determinados valores que só existem no que diz respeito ao universo
da Igreja Católica Apostólica Romana. Espero que vocês tenham entendido o que eu tentei dizer. Um outro valor que aparece, então, na mesma trilha é o juramento. O juramento. E o vício que se contrapõe ao juramento é o juramento falso, ou seja, a adjuração. Adjuração. A invocação também é um valor, e aparecendo imediatamente como vícios a superstição e a irreligiosidade. Ao lado desta irreligiosidade, nós temos alteração de culto, também como vício, onde manifestar-se, onde vão brotar a noção de Deus falso, de idolatria, adivinhação, magia, falta de respeito a Deus, sacrilégio, perjúrio e simonia. Vocês sabem o que é simonia, né? É o comércio com coisas sagradas, onde a gente vê que ocorrem em determinadas festas religiosas que ocorrem no Brasil. Muito bem, então vamos a uma outra virtude anexa, a gratidão. A gratidão. É muito bom ser grato, não só para quem tem a gratidão, mas a quem é dirigida a gratidão. E evidentemente, o vício que se lhe contrapõe é a ingratidão. Né? Por mais óbvio, é a ingratidão. Uma outra virtude anexa também chama-se reivindicatio. É a reivindicação. Se eu tenho, e sei que tenho, determinados direitos sobre determinada coisa, a reivindicação é a virtude a partir da qual internamente eu não vou, me perdoem a expressão, eu não vou deixar barato. Eu vou até o fim para conseguir realizar, obter o objeto do direito em relação ao qual eu estou reivindicando. Né? No que diz a moral da palavra, de Aristóteles até Santo Tomás de Aquino, nós temos uma definição de verdade. A verdade é a adequação da mente à realidade essencial e objetiva das coisas. Veritas est adequatio mens et rei. Essa é a definição de verdade. Agora, internamente, eu preciso, vamos dizer, assumir uma espécie de compromisso com a verdade. Esse estado interno nós vamos chamar de veracidade, que é o fundamento da moral da palavra. Quer dizer assim, a veracidade é a condição da possibilidade do vir a ser da moral da palavra. Voilà. Qual é o vício que se lhe contrapõe? É a mentira, a hipocrisia, a jactância, a ironia. A ironia. Por outro lado,
Se eu me relaciono com pessoas, e não é possível eu deixar de me relacionar com pessoas, como eu estou me relacionando agora, por exemplo. Se eu me relaciono, existem certos valores que precisam estar sempre iluminando a qualidade dessa relação. A afabilidade, a cordialidade, Quais são os vícios contrários? Bajulação, grosseria, a grosseria. No que diz respeito ao dinheiro, o equilíbrio no trato com o dinheiro vamos chamar de liberalidade, sendo que, em contraposição, aparecem os vícios da avareza, de um lado, e do esbanjamento do outro. Brotam também, finalmente, valores como o da equidade e o valor da piedade. Vocês se lembram que no nosso último encontro eu terminei dizendo a vocês que eu gostava muito de uma frase latina que diz assim: Iustitia sine misericorditer impossibilia est. A justiça sem misericórdia é impossível. Pois aqui aparece novamente com o nome de piedade, não é? Nome de piedade. Muito bem. Eu quero consultar a doutora Tânia no seguinte sentido. O último item da nossa conversa de hoje versa sobre o bem comum. É exatamente o último item da nossa conversa de hoje. Então, doutor, nós temos mais uma hora. Então posso prosseguir. Claro, sem dúvida, estamos aqui. Muito bem. Vamos recordar mais uma vez, aquilo que talvez seja a base mais importante de todos os nossos encontros. Natureza humana. Assim, por itens. Deus cria o universo. Cria com uma lógica. Essa lógica é a lei eterna. A lei eterna se especifica no ser humano através da natureza humana. Mas nós somos finitos. Então, enquanto finitos, nós precisamos realizar, perfectibilizar os itens da nossa natureza humana.
pelo comportamento moral, conforme eu já mencionei mais de uma vez. Existe, então, uma espécie de teleologia da essência humana. Nós somos destinados a esse autoacabamento da nossa natureza, não é? A partir do comportamento moral. Como esse acabamento é feito dentro da socialidade, então esse bem final só pode ser o bem comum. Então, na verdade, eu não posso nem devo procurar única e tão somente o meu bem particular, individual, privado, egoisticamente separado da socialidade e da solidariedade com as demais pessoas. Porque o bem comum emerge como condição da possibilidade do vir a ser do bem individual. Ora, então, eu verifico que o primeiro caminho que eu preciso trilhar para atingir esse desiderato é a solidariedade. A solidariedade. Bom, para isso, eu preciso, de alguma maneira, controlar as tendências que eu tenho de individualização dos meus desejos e dos meus instintos. Então, eu preciso afastar os instintos e o mundo sensível, aquele mundo sensível que nós mencionávamos no nosso primeiro encontro, quando falávamos na caverna de Platão. Afastar os instintos, dominar ou iluminar o mundo sensível com a razão e com a fé, para, de uma certa maneira, conduzir o meu comportamento, tendo em vista os valores que devem informar a solidariedade e a cooperação social. Porque é exatamente na solidariedade e na cooperação social que será possível conjuntamente nós realizarmos os itens que compõem a natureza humana de tal forma que seja resguardada a chamada dignidade humana. Porque eu estou chamando aqui de dignidade humana a uma qualidade que só aparece quando, e somente quando, os itens componentes da natureza humana forem satisfeitos. Nós mencionamos a vocês no primeiro e segundo encontro quais são esses itens. Direito à vida, direito à liberdade de consciência, direito à livre expressão do pensamento, etc. Direito a não morrer de fome, direito a ser alfabetizado, etc. Então, quando esses itens da natureza humana são satisfeitos, brota uma qualidade chamada dignidade humana. Ou seja, esta dignidade humana só pode, na verdade, ser perseguida e conseguida na cooperação social e com a solidariedade. Nunca sozinho. Somente na solidariedade e na cooperação social é que nós vamos poder perseguir e atingir, mesmo que seja parcialmente, as missões vitais dos fins existenciais da humanidade.
É claro que isso implica na ação da pessoa. O que é a pessoa? A pessoa já implica na noção de indivíduo. Quer dizer, eu, enquanto indivíduo, tendo em vista a minha realidade, a minha especificidade, é que devo tomar decisões, vamos dizer, individuais e próprias que tendam para cooperar nessa solidariedade que, por sua vez, está buscando atingir as missões vitais dos fins existenciais da humanidade. Somente assim nós poderíamos manter, pelo menos parcialmente, o que nós chamamos aqui agora há pouco de dignidade humana. Esta ação esta ação social tende para o atingimento, pelo menos parcial, de uma ordem de paz e de uma ordem de bem-estar. O que se pretende? Pretende-se atingir uma maior felicidade para um maior número de pessoas. Quem seria o responsável por isso? Se eu disser que é o Estado, eu incorro no risco de estabelecer uma ordem política paternalista em que a resolução sobre o que é bom e sobre o que é mal repousaria prioritariamente no Estado, esmagando a categoria de indivíduo. E aí é perigoso, porque nós esbarraríamos numa possibilidade de ditadura, de esquerda ou de direita. Porque num comunismo stalinista, por exemplo, nós tínhamos exatamente isso, e no nazismo de Hitler, ou no fascismo de Mussolini, também, nós tínhamos essa concepção paternalista. Existe um livro, uma obra chamada O que é o Fascismo? E quem escreveu foi Benito Mussolini. E bem no início, ele escreve dizendo que a noção de indivíduo é uma espécie de fantoche criado pela Revolução Francesa e que, na verdade, não existe o indivíduo. Quer dizer, a responsabilidade sobre a felicidade de cada pessoa que existe na sociedade, essa responsabilidade deveria ser depositada no Estado. Quer dizer, o perigo desta concepção paternalista, né? Bom, nessa necessidade de concepção, de necessidade de cooperação e de solidariedade para o atingimento do bem comum, existem determinadas pessoas que podem, de repente, criar obstáculos seríssimos para que
esse bem comum seja atingido. Existem determinados valores que socialmente precisam ser preservados. Por exemplo, a propriedade é um valor. A vida é um valor. Dá para notar com tranquilidade que existe uma hierarquia de valores. E existe também, há também uma hierarquia na necessidade da intensidade, ou melhor, existe uma hierarquia na intensidade da necessidade de preservação dos valores. Então, a partir de um determinado nível, as sanções sociologicamente coercitivas de comportamento serão ineficazes para que, pela cooperação e solidariedade, o valor do bem comum seja atingido. É aí que nasce, teoricamente, o direito. Quer dizer, levando em consideração ainda o grau de intensidade de necessidade da preservação de valores, conforme este grau de intensidade de necessidade de preservação dos valores aumente ou diminua, ou aumente mais e mais, nós teremos aí a geração de normas de direito positivo que se referem ao direito privado, ao direito público, mas normas cíveis e normas de direito penal, posteriormente, quando essa intensidade de necessidade de preservação de valores atinge um patamar muito alto. É interessante fazer uma menção aqui, nesse ponto do nascimento em que eu estou, vamos dizer assim, teoricamente apontando para o nascimento lógico do direito positivo, fazer uma alusão a Thomas Hobbes. De acordo com este filósofo inglês, o homem é mau por natureza. E considerando que o homem seja mau por natureza, as paixões completamente livres impediriam a própria sobrevivência do ser humano enquanto espécie. É a partir de um determinado ponto de insuportabilidade teórica das relações que se estabelecem entre as paixões, que, como um resultado de uma espécie de explosão, Hegel falará em Potenzienverhältnis, explode essa insuportabilidade de tensão resultante da guerra de paixões, de uma tal forma que nasce o direito positivo acompanhado do Estado. Para quê? Exatamente para dominar pelas sanções, e principalmente as sanções mais fortes de direito penal, dominar aquela natureza humana má, que é má por natureza. O homem é homo homini lupus, como dizia Thomas Hobbes.
Ou seja, o bem comum para Hobbes só é atingido tendo em vista a força do direito e do Estado que doma essa potência má do ser humano, que de uma certa maneira torna-se obrigado a se conduzir de forma harmônica na sociedade por medo. Assim, é uma noção de bem comum resultante de uma imposição da lei penal e do Estado duro, né? Ou seja, de um Estado que ele compara ao Leviatã. É diferente de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, para Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom por natureza, é diferente. O homem é bom por natureza. Aquilo que ele chamava de le bon sauvage, o bom selvagem, é bom por natureza, mas ele perde essa bondade, essa humanidade bela, exatamente com o nascimento da propriedade. Quer dizer, o desenvolvimento do Instituto da Propriedade ao lado da cultura que envolve esta categoria transforma o homem em coisa ruim e ele passa, portanto, a se distanciar da sua própria natureza. Então, o esforço seria tentar recuperar essa bondade natural, o que só é possível através da procura do bem comum, e esse bem comum só poderia ser atingido, pelo menos, mesmo que parcialmente, na sociedade em que nós vivemos, pelo exercício da volonté générale, da vontade geral, não é? E que mais tarde vai ser expresso pelo voto. A noção de bem comum também vai se apresentar de forma completamente diferente em Karl Marx. Para Marx, tendo em vista a existência do capital, estabelece-se uma superestrutura ideológica que, a partir da qual a luta de classes será, vamos dizer, os burgueses tendem a dominar os proletários e os operários a partir não só da força, mas principalmente a partir da superestrutura ideológica. Mas Marx diz que a contradição interna leva inexoravelmente esse processo de luta de classes à revolução socialista, a partir do que emergirá o comunismo, e no comunismo operar-se-ia a recuperação da humanidade perdida no capitalismo, né? E aí, então, é que emerge no marxismo essa noção de bem comum. Mas voltamos à nossa visão das coisas, que é bem diferente desses três últimos que eu acabei de citar. Não é? A dignidade humana. A dignidade humana implica numa existência plenamente humana. Somente no bem comum é que conseguiríamos, por via de consequência, vislumbrar o bem do indivíduo. Uma vez verificados os valores
sociológicos que devem ser defendidos para que essa dignidade humana seja preservada, então esses mesmos valores sociológicos tendem a ser garantidos pelas instituições sociológicas e juridicamente existentes. Então, voltando para o bem comum, o bem comum implica no estabelecimento de uma ordem. Essa ordem deve respeitar os fins da natureza humana, a liberdade, respeitar os valores atinentes aos itens componentes da natureza humana, que eu já mencionei em encontro passado, respeitar a família, respeitar o rendimento da vida de gerações passadas e estabelecer a base da vida de gerações futuras. Notem vocês que o bem comum implica podemos estabelecer aqui uma comparação com a noção de igualdade da justiça distributiva. A igualdade geométrica relativa ou proporcional, ela deve estar presente na concepção do bem comum. Porque quando se diz bem comum, não se quer dizer que todas as pessoas sejam iguais e que todas as pessoas devam merecer coisas iguais na estratificação da sociedade. Aí é que está. Mas, volto àquilo que eu já mencionei no encontro passado. As pessoas são diferentes entre si, ou seja, as pessoas apresentam valores diferentes entre si. As pessoas realizam tarefas diferentes na sociedade. Essas tarefas, umas valem mais do que as outras. Então, a retribuição a essas tarefas, ela evidentemente deve ser diferente. Mas nós não podemos esquecer que essas mesmas diferenças devem ser pensadas após o estabelecimento da igualdade fundamental entre os homens. Existe uma igualdade, essa palavra, uma igualdade fundamental entre os homens. Ou seja, no nível ontológico da natureza humana, todas as pessoas são iguais. Então, eu volto para o tema da dignidade humana. Somente depois que os itens da natureza humana sejam satisfeitos e, portanto, depois que brota a adjetivação, a qualidade de dignidade humana, é que eu seria autorizado a vislumbrar as diferenças específicas que então surgem onticamente entre as pessoas. Para daí, então, pensar o bem comum e a retribuição do bem comum diferentemente entre as pessoas na estratificação da sociedade. Muito bem. Dito isso, vamos àquilo que se chama a causa eficiente do bem comum. A causa eficiente do bem comum é o esforço de cada indivíduo. De cada indivíduo. Agora vamos saltar do indivíduo
para o gênero, ou seja, para o Estado. Ou seja, a causa formal do bem comum é o poder ordenador da sociedade. É exatamente daí que serão geradas as instituições. Quer dizer, as instituições vêm a ser a chamada causa instrumental do bem comum. E qual é a causa final do bem comum? Notem vocês que eu estou usando aqui das 4 categorias, ou melhor, dos 4 tipos de causa, como estabelecidos por Aristóteles na sua metafísica e na sua física. A causa final do bem comum vem a ser a existência plenamente humana, a autodeterminação humana. Ou, para repetir aquilo que nós já dissemos, a causa final do bem comum vem a ser a dignidade humana. Dito isso, eu finalizo a nossa conversa de hoje, deixando com vocês 2 perguntas. Nós mencionamos aqui, vejam, 2 perguntas no que diz respeito a esse tema do bem comum. Se o Estado é responsável pelo bem comum, há o perigo de massacrar a categoria do indivíduo. Certo? Mas é interessante nos lembrar aqui de Adam Smith, The Wealth of Nations, se me falha a memória. Ele diz assim, eu vou procurar lembrar porque eu não estou lendo. Ele diz assim, a responsabilidade pelo estabelecimento do bem comum tem que partir do indivíduo. E o indivíduo ele tem que ter interesse em si próprio. É aquela história da justiça comutativa, né? Assim, aí ele diz, somente cada pessoa da sociedade tendendo a satisfazer os seus próprios interesses é que indiretamente brota o bem comum. É meio perigoso isso. É meio perigoso também. De um lado, uma noção coletivista, e de outro lado, uma noção individualista que, colocado nisso que a gente chama aí de o mercado do capitalismo, poderia gerar um capitalismo, ou gerou um capitalismo selvagem. Então, a pergunta que eu deixo sem resposta para vocês, desse fim da nossa conversa de hoje, é exatamente essa ambiguidade entre o coletivo e o indivíduo. Muito obrigado a todos pela atenção. Eu falei, são 5h10, acho que eu consegui respeitar o tempo. Agradeço a paciência, né? E principalmente agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, porque
uma coisa vocês podem estar certos. Eu tenho aprendido muito com vocês. Muito obrigado. Professor San Girardi, nós é que agradecemos. Nós estamos assim extasiados, pode ver os comentários no chat, não é? Estamos muito gratos por tamanha, não é, exposição do conhecimento, compartilhando, não é, todo esse conhecimento que é fantástico. Estamos anotando tudo, tintim por tintim, porque é de alto nível mesmo, como bem colocado pelos doutores. No nosso próximo encontro, eu acho que eu vou chocar um pouco, porque não sou propriamente eu que vou chocar. É um tema que nós vamos abordar, que vai ser Maquiavel, né? Ah, Maquiavel, que ótimo. Está justificado. Os fins estão justificados. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor San Girardi, aos que estiveram presentes. Lembrando para os que chegaram depois, que no nosso chat tem o e-mail do Dr. San Girardi, para que vocês enviem perguntas que eventualmente vocês tenham. Acredito que não só da aula de hoje, como das anteriores, não é? O doutor Fábio tinha algumas perguntas. E alguém está perguntando aqui no chat, a doutora Ruth está perguntando no chat, professor, se o doutor pode indicar um livro de base para estudo, não é? Como que eles podem, se o doutor sugere? Como podem? Um livro de base, a doutora Ruth Andrade, ela está perguntando se o doutor sugere algum livro para estudo sobre o tema, não é? Porque o tema é muito rico. Eu pediria que qualquer questão ou solicitação me fosse endereçado ao e-mail, que inclusive bibliografia eu vou responder também por escrito. Fica melhor. Perfeito, tá bom. Muito obrigado, então. Estimo melhoras para sua esposa, doutor. Não é? Muito agradecido. Nos vemos, então, na próxima semana. Bom final de semana a todos. Obrigado a todos pela participação. Obrigado a todos. Até logo.